Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtam o nosso canal Cockpit do Xande. Bem, pessoal, tivemos aí ontem, né, essa derrota pro Lanús. Ontem eu não pude fazer o vídeo de desempenho dos jogadores porque não deu mesmo, mas vamos retornar aí, né, falar um pouquinho aí do Flamengo no dia de hoje. Mas antes disso, quero pedir o seu like, pedir sua inscrição no canal e ajudar o Xande a crescer cada dia mais. Você quando dá o like, você quando se inscreve, você quando comenta, a plataforma entende que o vídeo é bom e ela passa, então, a recomendar o vídeo para um número maior de pessoas. Bem, meus amigos, o Flamengo aí está numa situação difícil, né? Muito difícil mesmo. E nisso daí o Flamengo teve uma enxurrada de gols aí nesse início. Cara, tá complicado mesmo. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o Google, né? Teve o Flamengo como o time mais pesquisado em 19 capitais em 2025. Também uma potência, né? Uma potência. Pena que a gente está atravessando esse período ruim. Ex-atacante do Botafogo explica motivo de não jogar no Flamengo também. E ainda o Flamengo negocia a contratação de atacante do América do México. Isso segundo a imprensa mexicana. Nós vamos abordar esse assunto. E mais, o Sport se desespera após o Flamengo receber parecer favorável sobre o Brasileirão de 87. Meus amigos, Felipe Luiz culpa volta antecipada do Carioca por derrota do Flamengo na Recopa. Isso e muito mais. Ainda tem ainda, né, que o Flamengo goleou aí o Bragantino aí pro Sub-20, 10 gols, meus amigos. Meus amigos, tem muita notícia aí. O Flamengo não para, o Flamengo é uma bomba de notícias. Vamos lá, deixa o seu like, se inscreveu no canal, vamos lá, meu filho, se inscreva aí, deixa o like, vamos para as notícias. Primeira notícia aí, meus amigos, que o Flamengo chega a uma marca surreal de gols sofridos por bola aérea na temporada de 2026. Complicada essa situação aí, viu? Então o Flamengo, ele sofreu aí, né, em 2026 já 17 gols e só de bola aérea foram 8. Então atualmente o Flamengo sofreu esses 17 gols e sendo 8 aí de bola aérea, como eu já disse, né? E contra o Lanús não foi diferente. E sofreu aquele gol ali entre os dois zagueiros, né? Complicado essa situação. E assim, cara, o que a gente vai falar? Tá faltando alguma coisa. Cadê a zaga que era ali de Rodrigo Caio, que faz aquele trabalho maravilhoso na zaga ali, né? Tá difícil, muito difícil mesmo, né? Então, o Flamengo vem sofrendo essa dificuldade defensiva e aí enxerga, né, as bolas aéreas como trunfo do sistema ofensivo. Porém, lá atrás está levando bomba, muita bomba mesmo, né? E assim, se continuar assim, meu amigo, tá difícil, muito difícil para o Flamengo esse início de temporada. Muito bem, ex-atacante do Botafogo explica motivo de não jogar no Flamengo, mesmo após acerto com o clube. Então, segundo o coluna do Fla, abrindo aspas aí, Luiz Henrique, né, que é ex-atacante do Botafogo e atualmente está no Inter de Milão, ressaltou em relembrar quando ficou próximo de vestir o manto sagrado. Ele falou o seguinte: ali foi uma confusão do caramba, o Flamengo veio atrás, né, mas não saiu na mídia. Logo depois eu já tinha meio acertado com o Flamengo, entre eu e o Flamengo estava tudo certo, precisava acertar com o Marcelo. No meio dessa negociação o Botafogo vem e sai na mídia que o Botafogo me queria, e depois disso saiu na mídia, né, do Flamengo. Bom, ele continua: eu meio que estava certo, então deu a entender que eu tinha negado o Botafogo para ir ao Flamengo, mas não foi isso. Acabou que o Botafogo foi em negociação com o Marcelo e a do Flamengo com o Marcelo não deu certo, saíram fora. Eu já estava ambientado no Botafogo, tinha muitos amigos ali, conhecia bem o clube. Bom, concluiu Luiz Henrique em entrevista à ESPN. A questão é o seguinte: o Flamengo ele não faz leilão de jogador. Entrar outro, praticamente deixa, né? E o Botafogo veio lá, botou lá que queria e tal, botou, né, como diz o povo, as cartas na mesa e levou o jogador. Parabéns pro Botafogo, foi campeão, foi aquela campanha maravilhosa que eles fizeram, a gente não pode negar, e paciência para o Flamengo.
Muito bem, pessoal, temos aí notícia aí, né, que o Flamengo foi o time mais pesquisado em 19 capitais do Brasil, segundo o Google, né? O Google aí que fez esse levantamento, que foi realizado inclusive pelo site Noite da Copa, de Copa, reforça a frase, isso porque o mais querido foi o time mais pesquisado no Google, 19 capitais de 2025. Logo, somente 8 capitais pesquisaram mais outros clubes diferentes do Flamengo. As 19 sedes administrativas lideradas pelo Mengão somam juntas 23,6 milhões de habitantes. Muito bem, e qual a capital que pesquisou mais o Flamengo? Né? Apesar do Rio de Janeiro ser a casa do Flamengo, a equipe concentrou 50% das pesquisas locais em Macapá, olha só, né? O que representa um recorde. No Rio de Janeiro, porém, as buscas pelo Flamengo ficaram em 46%, né? Então, o Flamengo ainda dominou. O Flamengo não dominou apenas em Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Fortaleza, Recife, Belém e Porto Alegre. As 8 capitais tiveram os times da cidade no topo de busca. Né? Normal. Belo Horizonte tem ali o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro, né? Salvador, o pessoal muito forte pelo Bahia. Lá em Curitiba tem o próprio Curitiba, né? São Paulo ali tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo também, o time de São Paulo. Fortaleza, lá tem o próprio Fortaleza, o Ceará também. Em Recife eles gostam muito lá do Santa Cruz, do Sport Recife também, enfim. O Porto Alegre nós temos aí o Internacional, o Grêmio, que é a torcida massiva também. E Belém do Pará eu acho que lá é o Remo, né? O Remo e o Paysandu, se eu estiver enganado, me corrijam aí por gentileza. Mas nas demais capitais o Flamengo bombou, como já é de costume. Muito bem, pessoal, e adivinha só, o Sport está desesperado após o Flamengo receber parecer favorável sobre o Brasileirão de 87, meus amigos. É isso mesmo, né? Então, segundo aqui o Coluna do Fla, o Sport Clube do Recife acompanha com serenidade os recentes notícias sobre o parecer encaminhado pela Procuradoria da República, o STF, acerca do Campeonato Brasileiro de 87. O mérito da matéria foi amplamente analisado e decidido por órgãos judiciais competentes, com decisão reiterada que reconhece o Sport como um campeão brasileiro de 87, inclusive com manifestações anteriores do próprio STF, escreveu o Sport. Bom, meu entender aqui que o Sport, como pode se sentir prejudicado, ela pode entrar com intervenção de terceiros nessa situação. Mas eu entendo e continuo dizendo que o Flamengo é o verdadeiro campeão de 87. E por quê? Porque o Sport é a segunda divisão. O Flamengo era representar a primeira divisão, tem aquele imbróglio todo, o módulo amarelo, o módulo verde. O Sport não estava no início, o Clube dos 13 criou o campeonato, porque a CBF disse que não tinha dinheiro, não ia patrocinar, e aí eles se reuniram, criaram esse campeonato, a Copa União, que aí foi um sucesso. Aí a CBF se interveio, aí foi aquele problema todo, aí criou outro módulo, aí fez um catado ali de clubes ali, de alguns clubes, uns que estavam na Série A, mas que não eram do Clube dos 13, e outra grande maioria que eram times da segunda divisão, né? E aí depois, no final, o Eurico Miranda fez, né? Tinha que ter o Eurico Miranda no meio, né? Assinou, depois disse que não assinou. E o mais importante é que o Flamengo, que foi o campeão internacional, que foi o vice, se negaram a jogar com os campeões lá do outro módulo que representavam naquela época lá a Série B, que nem existia a Série B na verdade, né? Como a gente conhece como hoje, era um outro formato, tá certo? Muito bem, meus amigos. Também falando aí que o Flamengo, segundo a imprensa aí do México, né, está negociando um atacante do América do México. Beleza, né, Flamengo? Deixou o Juninho embora, né, livre, isso foi 5 milhões de euros, que é bagatela aí hoje no futebol. Agora quer trazer esse Diego Reis, que ele joga aí no América do México. É um jogador sub-21, né? O cara tem 3 gols em 4 jogos. Os jogos já tem passagem pelo time profissional, se tornou o segundo mais jovem a estrear no América. O
na abertura de 2024, contra o São Luís do México, quando tinha 16 anos e 307 dias, né? Então, assim, cara, em resumo, né, esse jogador se reveza entre o time de base e o profissional do América do México. Eu acho que eles vão trazer ele ali para poder dar aquela lapidada para ver se o menino vai servir mesmo, né? Agora a gente está precisando de atacante, daí está notório, todo mundo pode ver, e infelizmente, né, a gente não tem esse atacante. Infelizmente, foram gastar 42 milhões com o Paquetá. Aí é o que eu falo, você tem um carro, aí você vende teu carro por 10 mil reais, beleza. Aí você fica, ai, vendi meu carro, que saudade do meu carro. Aí depois de 2, 3 anos você vai lá e compra teu mesmo carro por 50 mil. Pô, cara, não entendo uma coisa dessa. Vendeu o Lucas Paquetá por um valor muito menor e recontratou o cara pelo valor muito maior. Posso ser sério, pelo que ele está jogando aí, para mim não vale. Para mim não vale. E continuo dizendo, a melhor contratação do campeonato do futebol brasileiro de 2026 até agora tem sido do John Arias. Eu acho que o John Arias vai voar no Palmeiras, na minha opinião. E ainda falando sobre contratação, né? O pessoal tem falado que o Flamengo está de olho em David Romero, do Tigres, da Argentina, que tem se destacado no campeonato argentino. Bom, esse atleta ele tem 22 anos, tem números muito bons na temporada, e o Flamengo está interessado realmente aí em trazer. Então, segundo o jornalista argentino Rodrigo Augustin, o Flamengo buscou informações para saber quanto precisa investir para tirar o jogador do Tigre. O contrato de David com o clube é válido até dezembro de 2030, ou seja, não seria uma negociação simples. Sai de 2030, no começo da Argentina, mas provavelmente deve ter assinado agora, né? 5 anos de contrato pela frente. Então, é um contrato longo aí pela frente. Não acredito que vai conseguir, não. Existe muito murmurinho, muito borbulho. Ainda mais depois que perdeu pro Lanús. Cara, quando perde, meu amigo, aí que eu falei, vem notícia de estádio, vem notícia de jogador, vai parar o Maracanã, martelo batido, mudou tudo, enfim. E continua a mesma coisa, o Flamengo tá jogando mal pra caramba, cara, muito mal mesmo. Bem, amigos, lembrando aí que o Flamengo ganhou, né, no Sub-20 aí, o Bragantino, né, foi aí uma goleada. Na verdade, foi um jogo de 6-4, né? Aí na estreia do Flamengo aí no Sub-20 do Brasileirão. Então os meninos do Ninho aí venceram o Red Bull Bragantino por 6-4, como eu já destaquei. E o destaque, rapaz, porque esses filhos de Baal com essas motos aí passando, cara, atrapalha tudo, né? Então o que acontece? O destaque aí foi desse jogador que veio do Avaí, né? Josmar. Será? Será que ele vai vingar aí para poder chegar ao profissional? Ele tem 17 anos, né? E é tratado como uma joia do futebol brasileiro. Será? Ele é pernambucano, ele estava no Avaí e era titular absoluto no time profissional do Avaí. Veio para o Flamengo para ser sub-20, né? Bom, inclusive, né, diz que ele bateu o recorde do atleta mais jovem a marcar na Série B do Brasileirão no ano passado. O scout do Flamengo avaliou o atleta e realizou a contratação neste mês de fevereiro. Espero que realmente traga muitas alegrias aí para a torcida, né, para a nação rubro-negra, mas eu sinceramente, quando eu vejo essa atual comissão, não só o Felipe Luiz não, São Paulo foi assim, o Tite foi assim, né, a maioria deles quando passaram, só querem jogador de grife, só quer jogador já formado, ninguém quer jogador em formação, né? Ninguém quer. Muito bem. E aí o Felipe Luiz, né, culpa a volta antecipada do Carioca por derrota do Flamengo na Recopa. Pô, de novo, cara. Ontem foi o vento e foi o gramado e agora Carioca. Eu quero saber quando é que o Flamengo vai estrear, porque até agora esse Flamengo que tá aí, cara, é irreconhecível, cara. Eu, assim, com aquela questão toda entre Felipe Luiz de renova ou não renova, eu torci muito o Felipe Luiz renovar, fiquei chateado, não vai renovar, porque não acredito que não sou eu, mas
a imensa torcida rubro-negra aí, porque a gente pensava, pô, cara, sofremos na mão de Tite, sofremos na mão de Rogério Ceni, na mão de Domenech, na mão de todos recentes, né? Na mão de Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira, aí veio o Felipe Luiz, pô, foi uma maravilha, né? Nos fez relembrar até a época do Jorge Jesus. E aí, quando a gente pensa que esse ano passado e tal, foi o ano de estreia dele, debutante aí como técnico e tal, a gente pensa, pô, ano passado foi assim, deu experiência, esse ano ele vai deslanchar. Pô, meu irmão, o negócio tá ruim, parece que o barco cai na pique, é um Titanic, viu? É um Titanic, vem o filho de Baal querendo passar de novo aí com a moto. Muito bem, meus amigos, se você ficou até aqui porque você gostou, se você gostou, deixa o seu like, meu filho. Se inscreva no canal aí, ajuda o Xande a crescer. Olha, beijão no coração. Fui!